tema do sermão. Eu vou me policiar para já dar o tema logo no início. O tema desse sermão é: Natal é vida, comunhão e alegria. Viu, Valentina? Natal é vida, comunhão e alegria. Mas eu quero começar esse sermão perguntando a você: qual é a sua perspectiva bíblica favorita sobre o Natal? Qual é a sua história, a sua narrativa bíblica favorita sobre o Natal? Há muitos que empreenderam em deixar o registro da sua perspectiva natalina a respeito dos eventos, dos acontecimentos, desse momento tão singular que chamamos de o advento de Cristo, a manifestação do Filho de Deus, a vinda do Messias ao mundo. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, como nós lemos em nossa liturgia, falou a respeito de uma virgem que conceberia e daria luz a um filho, e esse seria chamado de Emanuel, que quer dizer o quê? O Deus conosco. E que ele seria também, como seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que ele viria para manifestar luz a um povo que andava em trevas e que firmaria o seu reino sobre juízo e justiça. Se nós caminharmos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que o profeta Miqueias anuncia que o advento do Natal, o nascimento deste bebê, seria numa pequena e insignificante cidade chamada Belém. E dela sairia aquele que haveria de reinar sobre Israel, mas cujas origens são desde os tempos da eternidade. E aquele que haveria de nascer manter-se-ia firme. Ele haveria de apacentar o seu povo na força do poder do Senhor. Quando você vai para os evangelhos, você pega o evangelista Mateus, e ele começa o seu evangelho falando sobre a genealogia de Cristo, provando que ele é o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Ele inicia assim: esse é o filho de Davi, este é o filho de Abraão. Ele nos conta que foi o anjo que se revelou a José e acalmou José quanto à gravidez de Maria. E disse assim: fique tranquilo, José, em receber Maria como a sua esposa, porque ele já estava comprometido com ela. Sabe por quê? Porque o que nela foi gerado, a gravidez de Maria, é fruto, é obra do Espírito Santo. Ele diz mais a José: olha, o ente santo que está dentro de Maria, você deverá dar o nome dele de Jesus. E sabe qual é o significado do nome de Jesus? Significa Deus é a salvação, Jeová é a salvação, ou seja, o Senhor é a salvação. E sabe por quê? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ele não apenas tranquiliza José quando revela também a José o propósito do nascimento de Jesus, o fim para o qual aquele menino viria e nasceria de modo especial a partir de Maria, com quem ele havia se comprometido em casamento, mas a que ele ainda não havia conhecido como sua mulher. Depois, Mateus registra, não em ordem cronológica os eventos, mas segundo o próprio propósito do seu evangelho, que José, Maria, o bebê, que é Jesus, recebeu por algum tempo depois, a visita de alguns homens importantes, de alguns magos vindos do Oriente, mostrando dessa forma que a salvação não é exclusiva para os judeus, mas sim para todos os povos. E esses homens importantes que vieram de tão longe, seguindo uma estrela brilhante, conduzidos por uma estrela brilhante, trouxeram para o possível rei dos judeus alguns presentes muito preciosos: ouro, incenso e mirra. Mas se você preferir a narrativa de Lucas, você vai ver que Lucas, o evangelista, procura fazer uma investigação um pouco mais acurada dos eventos históricos a respeito da vida e da obra de Jesus. E ele vai dedicar essa investigação um pouco mais acurada ao excelentíssimo Teófilo, uma exposição ordenada dos eventos. Então nós temos aqui alguns detalhes que não são narrados em outros evangelhos a respeito do advento do Natal, a fim de não apenas Teófilo, mas também nós,
tenhamos plena certeza das verdades a que fomos instruídos segundo a leitura que fizemos quando lemos o Evangelho segundo Lucas. Ele começa não falando da gravidez de Maria, mas sim de Isabel, a sua parenta. Uma gravidez também improvável, sendo ela já em avançada idade, sendo ela estéril, mas também uma gravidez importante, porque ela daria luz a um menino que seria o precursor para abrir o caminho para Jesus. Ele haveria de conduzir e abrir o caminho para o Salvador, a saber, ela seria mãe de João Batista. Então ele conta o anúncio do Natal a uma das mulheres mais bem-aventuradas de toda a Escritura Sagrada, aquela que foi escolhida para conceber do Espírito Santo e dar à luz ao ente santo vindo da parte de Deus, chamada a Virgem Maria até então, e ela recebe a visita inesperada de um anjo também inesperado chamado Gabriel. Ela estava comprometida em casamento com José, mas ainda não havia conhecido como seu marido, e o anjo chega e a saúda com uma saudação igualmente inesperada. Ele chega até Maria e diz: alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Talvez seja essa a narrativa que você prefere do advento do Natal, a mais especial para você. E olha, é um privilégio, porque você foi escolhida, você foi a favorecida para essa nobre e altíssima missão de criar, de educar o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Maria, sempre muito contemplativa, começou a ponderar sobre o que significaria aquela saudação. Ela começa a pensar sobre aquilo, mas o anjo vai tranquilizá-la, vai acalmar com as suas palavras angelicais o seu coração e vai dizer o seguinte: Maria, não temas, porque você achou graça, favor diante de Deus. Eis que você conceberás, você vai dar à luz a um filho, e você vai chamar ele pelo nome de Jesus. E este menino, este bebê será grande, e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado, Maria, o seu reinado não terá fim. E Maria então engrandeceu ao Senhor. Ele anuncia também que Isabel, nesse mesmo momento, também estava grávida. E Maria, com o coração muito subserviente, concorda e aceita a sua nobre missão e responde, atenta àquele anjo da parte do Senhor, e diz: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então o anjo se ausentou dela. Em Lucas, nós temos também, e talvez esse seja o seu Natal favorito, a sua narrativa do Natal favorito a respeito deste grande advento de Cristo. A narrativa que conta o Natal dos pastores. Quando o anjo aparece, aqueles pobres pastores ali nas imediações da cidade de Davi, a cidade de Belém, e revela que nasceu um bebê. Esse bebê está envolto em faixas, deitado em uma manjedoura, e depois que o anjo revela isso a esses pobres pastores, uma milícia de anjos em coro celestial rompe em glória, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem os homens a quem Ele quer bem. E essa para mim é uma das minhas favoritas, porque é maravilhoso você voltar e tentar trazer à memória esses anjos louvando e engrandecendo a Deus e se revelando aos pobres pastores. E esses pastores então correm para testificar o que o anjo lhes revelou e confirmam. Eles veem então o bebê deitado numa manjedoura, envolto em faixas, como o anjo lhes revelou, e saem testemunhando, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor por tão grande salvação. E todos que ouviam esse testemunho igualmente glorificavam a Deus. E Lucas conta como foi lido na nossa liturgia a história de um homem idoso que aguardava a restauração de Israel. Quando Jesus é apresentado ao templo, um homem idoso chamado Simeão, com as suas mãos trêmulas, já enfraquecidas, talvez pela idade, mas ainda forte o suficiente para segurar um bebê. Ele então toma esse bebê, ele aguardava com ansiedade a consolação de Israel. Ele então ergue esse bebê e olha e diz a Deus assim: agora o Senhor pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor.
Os meus olhos contemplaram a salvação de Israel. Agora pode despedir em paz o teu servo, porque eu já vi a tua salvação, ao qual o Senhor preparou para todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo em Israel. As mãos trêmulas de Simeão se tornaram fortes ao erguer o bebê Jesus. José e Maria ficaram admirados daquilo que Simeão dizia. E quando Ana entrou e viu isso, a profetisa Ana, já viúva há muitos anos, ela então começou a adorar ao Senhor em jejuns, em orações, e constantemente ela estava no templo e ela dava graças e falando a respeito do menino, todos que esperavam a redenção de Israel. E que dia memorável a apresentação de Cristo no templo. O bebê sendo apresentado no templo e 2 anciãos, Simeão e Ana, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Talvez essa seja a sua história preferida a respeito do advento de Cristo. Eu não sei qual que é a sua perspectiva preferida, mas o evangelista João, aquele que escreveu o evangelho que nós lemos na nossa liturgia, mas escreveu também essa carta, diferente um pouco de Mateus e de Lucas, que não empreende os eventos históricos do nascimento de Cristo Jesus, mas vai dizer verdades igualmente importantes a respeito deste advento que chamamos de Natal. Não fala de Maria, não fala de José, não fala de anjos, de pastores, tampouco de magos, mas fala do Verbo eterno de Deus que se manifestou e andou entre nós. Em sua primeira epístola, ele fala desse Verbo de Deus que foi manifestar ao mundo e veio para que a nossa alegria fosse completa. Vai trazer verdades importantes para a vida da igreja, que também testifica e aponta para o verdadeiro sentido do Natal que nós devemos guardar em nossos corações. Um pouco mais filosófico, um pouco mais teológico, um pouco mais doutrinário, mas igualmente importante para a edificação dos nossos corações, da nossa alma e da nossa vida em Cristo Jesus, para que possamos compreender o sentido do Natal para a vida da igreja. E saindo um pouquinho desse contexto histórico, eu quero levá-los ao Evangelho de João e entender, não apenas do Evangelho, mas também nessa primeira epístola, como o Natal interfere de modo espiritual e verdadeiro, de modo prático na sua vida, trazendo vida, comunhão e alegria. Guardem essas 3 palavras: vida, vamos repetir? Vida, comunhão e alegria. Natal é isso que eu quero que vocês saiam daqui, segundo a primeira epístola de João, versículos de 1 a 4. O Natal aconteceu de fato porque Jesus é real e veio para trazer vida eterna. Acompanhe a leitura dos versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e delas damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Diferente de outras cartas, meus irmãos, aqui na epístola de João, ele não dá um endereço específico a uma igreja, ele não fala do destinatário, ele não se identifica como um apóstolo João. Parece que as pessoas a quem ele direciona a sua carta eram muito conhecidas dele. Talvez seja uma carta circular para todas as igrejas a que ele direcionou. Provavelmente a época em que ele escreveu é muito próxima ali dos anos 90, alguma data ali específica dos anos 90, muito próxima ao período em que ele escreveu o próprio Evangelho. Era uma carta para ser circular, para rodar entre várias igrejas, por isso ele não traz ali uma igreja específica, mas ele se dirige com muito carinho, filhinhos, amados, e vocês vão vendo que são temas gerais que ele vai direcionar. Ele fala da perseverança dos santos, ele fala um pouquinho sobre escatologia, ele fala sobre o amor do cristão como marca distintiva nessa carta, e ele vai direto ao ponto. Ele quer mostrar que Cristo é Senhor, que Cristo é o Verbo de Deus, e por isso ele é muito direto aqui. Ele é direto também porque ele tem algum propósito em mente. Um dos propósitos que João tem em mente aqui é combater algumas heresias que estavam começando a surgir ali na igreja primitiva, no final do primeiro século da era cristã. Entre elas o docetismo, entre elas o gnosticismo, e nós vamos entender um pouquinho o que eram essas heresias e como elas entendiam e distorciam a pessoa de Cristo.
A primeira epístola de João, portanto, veio para advertir e instruir os leitores sobre essa falsa doutrina que negava que Jesus Cristo viera, como afirmava, João, em forma humana ou como homem de fato. Essa doutrina, chamada docetismo, afirmava que Cristo apenas tinha uma aparência humana. Por isso, o docetismo deriva da palavra grega dokel, que significa aparência, forma. Ele não era homem verdadeiramente, mas apenas tinha uma aparência humana. E quando você diz que uma coisa não é, mas apenas parece ser homem, você nega a doutrina da encarnação, que é o Natal. Natal é o quê? É a doutrina da encarnação de Cristo, ponto. Se você crê no Natal, você crê nessa doutrina, que Cristo, o Verbo eterno de Deus, o Filho de Deus, se encarnou. E qual a importância de crer nessa doutrina? É que Deus se encarnou para que você pudesse ter vida. Ao encarnar, Cristo viveu, o Verbo de Deus, o Deus eterno, se encarnou para que pudesse morrer no seu lugar e assim manifestar vida e salvação a você. Se você não creu que Cristo, o Verbo de Deus, se encarnou de fato, você não creu que Ele viveu uma vida perfeita e morreu pelos seus pecados. E aí você se torna um herege. E o docetismo crê nisso, apenas uma aparência. Então nós não temos um Salvador divino capaz de morrer como expiação pelos pecados do seu povo. Ele apenas aparentemente morreu, e essa doutrina então não salva pecadores como eu e você. Por isso que João diz, olha, o que desde o princípio nós temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, nossas mãos apalparam. Ou seja, o Natal é real. Cristo é real, Ele se encarnou. Nós não podemos negar isso. João não fala como alguém que provavelmente ouviu falar, ele fala como uma testemunha ocular. Ele fala como alguém que realmente apalpou, andou com Cristo, abraçou, presenciou os milagres de Cristo, testemunhou Cristo, andou com Cristo, viajou com Cristo, viu os milagres de Cristo. Era um discípulo próximo de Cristo, um dos mais próximos de Cristo, como Tiago e Pedro. Ele estava com Cristo o tempo todo, em todos os lugares, nos momentos mais íntimos com Cristo, lá ele estava. É como esse que João testifica. E ele diz, olha, nós temos ouvido, nós temos visto, os nossos próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito de quem? Do Verbo da vida. Inácio, Policarpo, que escreveram e combateram com mais detalhes tais heresias. Policarpo, inclusive, que conviveu com o discípulo amado no finalzinho da sua vida, criticam veementemente esses ensinos heréticos do finalzinho do primeiro século. Isso com muito mais propriedade, quando essas doutrinas se firmaram. Eles colocam ali em seus escritos muito conteúdo do que João começa a discutir em suas epístolas. Além do docetismo, nós podemos citar também o gnosticismo, que segundo Hernandes, essa mensagem do apóstolo é tanto formativa quanto preventiva. Ao ensinar, ele também previne a igreja contra essa incipiente heresia do gnosticismo, que negava tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Nós não podemos negar a influência da filosofia grega aqui. A filosofia grega, ela não podia contemplar a ideia de que o divino deveria se encarnar, porque assumir a forma da carne é inconcebível para o platonismo, para a filosofia grega. É você descer um degrau. É impossível isso. Como o divino vai descer um degrau? Na verdade, quando você morre, você se torna apenas alma, você ascende. Então fazer o que Cristo fez para eles é inconcebível. Assumir a forma humana é algo que extrapola a filosofia grega, é para eles inconcebível. Então ele começa a mostrar que Cristo de fato assumiu a forma humana para tornar-se o nosso Salvador. E por isso João é muito direto. Nós vimos, nós ouvimos, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam o quê? O Verbo da vida, que é Jesus Cristo. Não apenas o verbo da vida, mas o verbo que dá a vida, que manifesta a vida. E aqui ele revela o propósito, meus irmãos.
Esse verbo da vida é o verbo que dá a vida, mas não qualquer vida, a vida eterna. E o versículo 2 diz isso: e a vida se manifestou e nós a temos visto, delas nós damos testemunho, o testemunho ocular, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Lá no Evangelho de João nós vimos que ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Ele não existiu no momento da encarnação, ele sempre existiu desde a eternidade. Por meio dele todas as coisas foram criadas, mas ele condescendeu com a humanidade no momento em que se fez carne, e ele então manifestou para que pudesse ser a vida eterna, a qual estava com o Pai, mas no momento próprio foi manifestada. Portanto, o Natal é a doutrina da encarnação de Cristo, não só uma doutrina da revelação de Deus. Você pode contemplar a luz do sol quando está em toda a sua força e seu esplendor. Quem pode olhar para o sol do Nordeste, no meio-dia, sem nuvens? Você consegue? Sem um óculos de sol? Ninguém consegue, né? Quem consegue? Mas se você tiver lentes próprias, o aparelho próprio, você pode, com o binóculo, contemplar o sol. Com lentes próprias, você pode contemplar. É isso que Deus faz. Você não pode ver a glória de Deus. Você não pode. Moisés tentou ver a glória de Deus, mas ele não pôde, porque ninguém pode ver a glória de Deus em todo o seu esplendor. Mas o que Deus faz? Ele envia o seu Filho em forma humana, para que nós pudéssemos contemplar a glória de Deus. E Deus condescende com a humanidade enviando Cristo, com lentes especiais, para que você não queime a sua retina, para que você não ofusque os seus olhos com todo o brilho da sua glória. É por isso que é isso que Deus faz quando Ele envia o seu Filho unigênito na forma humana, não na forma humana, mas como um homem de fato. E os nossos olhos, assim como de José e Maria, que puderam ver o bebê, assim como os pastores, os magos, assim como João pôde ver, apalpar, tocar, abraçar, assim como tantos quantos foram tocados e curados ao toque de suas mãos, assim como ao ouvir o som, o poder da sua voz, as palavras de perdão, quando muitos ouviram os teus pecados estão perdoados, ou quando muitos ao som da sua voz foram curados, ou como muitos aleijados ao som da sua voz tomaram o seu leito, quando ele disse toma o teu leito e vai para a tua casa, ou ao som de quantos muitos foram libertados ao dizer eu te ordeno, deixa este menino, ou expulsou muitos demônios, a sua palavra de ordem, e imediatamente eles foram libertados do poder de Satanás e das trevas, porque Deus se condescendeu e manifestou a sua glória e misericórdia, porque isso é Natal, porque Deus se encarnou e nasceu para trazer libertação e salvação, para que nós pudéssemos contemplar o Deus encarnado, que se condescendeu com a humanidade caída que somos eu e você. E agora nós podemos crer nesse Deus que traz amor, perdão, e podemos sim ver Deus em toda a sua glória na pessoa de Cristo. Tim Keller, citando um hino de Charles Wesley, ele diz: velada em carne, a divindade vê. Velada em carne, a divindade se esconde. E eu acrescento: velada em carne, a divindade se manifesta. No Evangelho de João, lá no versículo 14, que foi lido em nossa liturgia, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Keller completa afirmando que o Natal e a encarnação significam que Deus se deu ao trabalho infinito para se fazer alguém a quem podemos conhecer pessoalmente. Nós não temos um Deus distante, meus irmãos. Nós temos um Deus que se fez como um de nós, porém santo e perfeito, e que pudéssemos ter comunhão e se tornou o nosso Salvador. Você tem um Deus que conhece as suas fraquezas, que conhece os seus pecados, mas que te perdoa e que te dá salvação, vida e comunhão. Um Deus que se encarnou por amor a você. É o único Deus na história da humanidade que fez isso. Em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro ramo religioso, você vai encontrar um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e deu a vida por você. Procure,
em livros de filosofia, procure a história da religião para ver se você encontra um Deus que se encarnou e viveu como você uma vida perfeita e entregou a sua vida na cruz para que você pudesse ter comunhão. Só Cristo, só o Deus eterno fez isso por você. Ele é o único caminho, vida e salvação. Não há outro. Só Cristo. O Cristo, o Deus encarnado. E o propósito foi para manifestar vida e vida eterna. Por isso, o Natal é, em primeiro lugar, vida. E em segundo lugar, o Natal é comunhão. Olha o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O advento de Cristo e a encarnação do Verbo eterno de Deus não é apenas uma doutrina importante. Eu não estou pregando teologia aqui, irmãos, apenas. Teologia é importante, sim. É uma doutrina importante, sim. Mas é algo para que você viva, aprenda e guarde em seu coração e tenha isso em prática na sua vida. O advento de Cristo é uma doutrina pelo qual Deus condescende com a humanidade e traz vida, mas é também o meio pelo qual Ele restabelece a comunhão com a sua humanidade caída. O pecado nos afastou do Senhor. O pecado nos distanciou de Deus. Isso trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Mas a encarnação do Verbo veio para trazer comunhão. E comunhão em dois aspectos aqui João fala. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão com quem? Conosco. E aqui ele está falando de comunhão com quem? Homem com outros homens, que foram salvos e alcançados pelo Verbo eterno de Deus. Depois ele acrescenta, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então a nossa comunhão é sobre dois aspectos. É uns com os outros, mas é também com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A palavra comunhão usada aqui por João é uma palavra muito conhecida nossa, palavra grega chamada koinonia. Essa palavra grega, koinonia, indica uma relação de compartilhamento mútuo, uma ideia de ligação profunda, uma ideia de ligação íntima, multidimensional. João está trazendo aqui, segundo Tim Keller, que os crentes podem entrar em comunhão pessoal com Deus, da mesma forma que os apóstolos e os outros que viveram, que conheceram Jesus Cristo pessoalmente, tinham comunhão com Ele. Então nós podemos desfrutar da mesma comunhão que Pedro, que João, que Tiago e os outros discípulos que conviveram com Cristo desfrutaram. Nós também podemos desfrutar dessa comunhão com Cristo, se tivermos uma vida de comunhão com Deus. E o cristianismo, meus irmãos, é a única religião em que Deus se fez carne, habitou entre nós e escolheu manter esta koinonia, esta comunhão conosco. E você pode desfrutar disto, porque um dia um bebê nasceu, um bebê especial, porque um dia esse bebê especial cresceu, viveu entre nós, cheio de graça, de verdade, porque assim como está escrito nessa epístola, um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, 11 e 12, Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho, e aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, e estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é comunhão. O que você vai viver no céu? Como que vai ser a sua vida eterna no céu? Comunhão. O que vai ter no céu? Koinonia, o tempo todo. É comunhão o tempo todo. Com quem? Com Deus e aqueles que foram salvos, a igreja de Cristo. É koinonia o tempo todo, com Deus e com todos os santos que Ele comprou com o seu precioso sangue. Porque um dia o Verbo eterno nasceu, porque um dia aprouve a Deus fazer o Natal. Por isso que o crente celebra o Natal, meus irmãos. Por isso que o Natal é tão especial, porque o Natal nos trouxe koinonia, essa comunhão deliciosa, como nós cantamos.
Koinonia, Natal, comunhão preciosa aos pés do nosso Salvador e com os nossos amados irmãos em Cristo, a sua noiva, a sua igreja. Portanto, valorizem a comunhão, desfrutem dessa comunhão que custou a encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo. Para isso, diga não às intrigas, resolva as diferenças, principalmente com os seus irmãos em Cristo. Não deixem passar esse ano sem resolver as pendências com o seu próximo. Perdoe e seja perdoado, e peça perdão. Empenha-te e se esforce para preservar o vínculo da paz. Se esforce para promover essa koinonia tão cara, tão rica, tão preciosa, tão maravilhosa, que custou o sangue de Cristo, que custou a encarnação do Verbo eterno de Deus, tão duramente conquistada por Deus através de Cristo. E desfrutem dessa alegria, dessa koinonia, desfrutem deste Natal, que significa comunhão, vida, comunhão e o que mais? Alegria. Olhem só o versículo 4. Terceiro e último ponto. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para muitos, Natal, ou a alegria do Natal, é o momento de celebrar com os amigos, de beber, de encher a cara, de sair, de viajar, de comemorar de formas mundanas, uma alegria passageira que apenas dura alguns momentos e no outro dia apenas o vazio, solidão, tristeza e aquele buraco que só pode ser preenchido com uma alegria que só Jesus pode te dar. E aí ele termina essa sessão dizendo estas coisas, se referindo a tudo aquilo que ele disse, pois os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E você fica esperando que a sua alegria seja completa em coisas deste mundo que jamais vão completar a sua alegria. Porque você pode ter muitas coisas nesse Natal. Pode ter talvez um reconhecimento financeiro, pode ter talvez um reconhecimento profissional, material, receber aí uma boa PL, na firma, uma participação de lucros na empresa. Talvez possa ser mandado embora daquele velho emprego que você não aguentava mais. Enfim, talvez esse Natal os seus objetivos seculares tenham sido alcançados. Mas eu quero te fazer uma pergunta especial aqui. E responda com sinceridade para você mesmo, no seu coração, com Deus, diante do seu íntimo, diante da sua consciência. Como está a sua koinonia? Como está a sua comunhão com Deus e com o seu próximo? Responda isso sinceramente. Você recebeu bonificações financeiras esse ano? Está bem financeiramente? Bom. Está satisfeito secularmente com as suas amizades seculares? Legal. Mas como está a sua koinonia com Deus e com o seu próximo? Como anda a sua vida de comunhão com Deus e com o seu próximo? Talvez você me diga, ok, pastor, a minha vida com Deus está ótima, estou em comunhão com Deus, mas com o meu próximo, aí já é mais difícil. Será? Será que você está em comunhão com Deus quando a sua comunhão com o próximo está complicada? Segundo o evangelista João, que também escreveu essa carta, nós conhecemos o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, primeiro, irmãos, vem o amor de Deus, Ele nos invade, esse amor vem e de fato nos preenche de tal maneira que nos contagia. Esse amor nos contagia de tal forma que vai fazer com que o crente verdadeiro, não fique indiferente ao seu próximo. O crente verdadeiro, ele não pode ficar indiferente ao seu próximo. Porque o crente verdadeiro é chamado para manifestar amor, é chamado para espalhar amor, é chamado para viver o amor de Cristo. Ele recebe amor para espalhar o amor. E aí, João vai lá no capítulo 4, versículo 11 e 12, depois você confere aí na sua Bíblia, e diz assim: amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, se Deus de tal maneira nos amou, né, do modo como Ele falou aqui, nós também, é nossa obrigação, isso é algo que nós não podemos evitar, devemos amar uns aos outros. E amar implica várias coisas, irmãos: perdão, ser perdoado, reconciliação, né, tudo aquilo que crente vive, né? Crente é perfeito? Não é, somos pecadores, magoamos, entristecemos, né? Brigamos, falamos coisas que não devíamos, mas vida cristã é isso. Machucamos, pedimos perdão, quando somos magoados buscamos e falamos: olha, você me machucou, aquela palavra eu não gostei, me perdoa, eu quero me reconciliar consigo. Vida cristã é isso. Igreja não é perfeita, não existe igreja perfeita neste mundo, aprendam isso, não existe igreja perfeita na terra, irmãos, ok? Não existe, mas nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Deus nos amou para que pudéssemos viver e manifestar esse amor uns aos outros. Então vamos tentar viver esse cristianismo, que é difícil sim. Não é fácil ser cristão não, irmãos, não é. Mas quem falou que ia ser fácil? Se alguém falou isso para você, é mentiroso, não é o verdadeiro evangelho não, tá? Amados de Deus, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos amar também uns aos outros. Ele continua: ninguém jamais via Deus. Se amarmos uns aos outros, olha que maravilhoso isso. Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Algo que está sendo aperfeiçoado ainda não está pronto, concordam? Se algo está sendo aperfeiçoado, significa que o quê? Não atingiu ainda o patamar da perfeição. E é nesse estágio que nós estamos. Ora, nós vamos caminhar bem, mas daqui a pouco, puxa vida, vacilei. Prossiga, persevere, não desista. A vida cristã é isso. Peça perdão e continue, né? E é isso, irmãos. Nisto o amor vai sendo aperfeiçoado. E João vai terminar este capítulo com uma verdade ainda mais enfática em relação ao amor de Deus, que deve extrapolar na vida do crente em relação ao seu amor uns para com os outros. E ele diz: nós amamos porque Ele, nosso Deus, nos amou primeiro. E se alguém disser: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, o que essa pessoa é? Mentiroso. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Você não pode amar a Deus e dizer: eu odeio fulano, não suporto aquela pessoa. É mentiroso. É mentiroso. Sou eu que estou falando? Não, é João. Se vocês não gostam da palavra de João, aí o problema não sou eu, tá? Vai discutir coisas chegar no céu, se vocês chegarem. Nós amamos a Deus, mas se você odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É dever, é mandamento, é ordem. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Ame. Se você diz que é feliz, mas é incapaz de manter koinonia, amor com a sua igreja comprada com o sangue de Cristo, é porque você ainda não faz parte dessa igreja. E a sua alegria, na verdade, nunca será completa. João escreveu, ele termina essa perícope dizendo: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Portanto, meus amados irmãos, que Jesus, lembre-se, Jesus nasceu, Ele é a encarnação do verdadeiro Verbo eterno de Deus. Ele veio para trazer vida, comunhão entre nós e Deus, entre o nosso próximo, para que nós tivéssemos alegria completa. Talvez você tenha a sua perspectiva favorita sobre o advento do Natal. Pode ser a do profeta Isaías, de Miqueias, do evangelista Mateus, ou a investigação mais histórica e detalhada dos eventos segundo o Evangelho de Lucas. Talvez seja um pouco mais filosófico, teológico, um feeling mais teológico de João, sobre o advento de Cristo, que apresenta o seu Evangelho como o Verbo eterno de Deus.
A sua preferência não importa, o que importa é que você creia que Jesus de fato nasceu. No tempo, na história, o eterno se fez carne, nasceu da Virgem Maria. O que importa é que você realmente creia de todo o seu coração, alma e entendimento que o Natal é a encarnação do Verbo eterno de Deus. E que ele veio para 3 coisas. Trazer o quê? Vida, comunhão e alegria. Natal é vida, comunhão e alegria. Que Deus nos abençoe e faça deste Natal um Natal de vida, comunhão e alegria. Amém, meus irmãos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E neste momento nós vamos cantar o hino 239,